O texto hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. É um texto que traz toda a importância à nossa fé, que leva-nos a ter segurança, confiança, além da vida perene, essa vida passageira aqui na terra. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele está esboçando, não que ele seja o dono dessa doutrina, mas ele expõe, porque essa doutrina ela é baseada em Jesus Cristo. A sua força, a sua valência é justamente porque Cristo venceu a morte. Ele é a primícia dos que dormem. O texto diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que foi visto por Cefas, e depois por 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim, pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Versículos de número 53 ao 55 fala sobre isso. 53. Porque convém que isto que é incorruptível, que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo está combatendo umas heresias que estavam chegando à igreja em Corinto, com falsos ensinamentos, trazendo dúvida a respeito da ressurreição, da espinha dorsal do Evangelho, da vida triunfante de Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, é a nossa pregação. O apóstolo Paulo, ele trata nesse capítulo 15 a respeito justamente da maior força do Evangelho,
que é a esperança, que é a confiança de não sermos dominados por consequências circunstanciais dessa vida, porque tudo pode chegar aos nossos corações. Nós somos humanos, nós não somos robôs, androides, nós temos sentimentos, emoções, nós choramos, nós sentimos dor, nós temos sensações, que é perene a vida humana, que é sensível àqueles que vivem revestido dessa carne, tem alma, tem sentimentos. Nós somos pessoas que estamos aqui como passageiros do tempo. O apóstolo Pedro nos chama de peregrinos do Senhor. Somos peregrinos, porque haverá um tempo que nós chegaremos na nossa verdadeira terra, aonde há um céu de luz, aonde não haverá mais dor nem tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais quem questione essa questão da vida que sulapa, que maltrata, que chega à alma e aflige o coração, que aperta a família, que rouba a saúde. Nós não precisaremos mais viver essa transição. O apóstolo Paulo deixa bem claro: olha, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa pregação, vai a nossa fé. Mas ao contrário disso, Paulo traz toda a robustez, toda a fortaleza para a sua argumentação. Ele fala: olha, depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por Cefas, Pedro, ele também foi visto por mais de 500 pessoas, e depois por Tiago, depois pelos 12 apóstolos. E o próprio apóstolo Paulo, ele se refere, para defender o seu ministério, ele também apareceu a mim como derradeiro, como o último dos apóstolos, mas eu era um abortivo, mas ele me aceitou. E o apóstolo Paulo diz bem claro: porque eu sou o menor dos apóstolos, verso 9, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas o verso 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Amém? Pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça, perdão imerecido, alcançou Paulo, tem alcançado as nossas vidas. Essa é a verdadeira fortaleza da fé cristã, porque nós não cremos num Cristo morto, num Cristo crucificado, de barro, de madeira, de ferro, de bronze. O nosso Cristo está vivo, ele não está pendurado no madeiro, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu todas as barreiras e todos os entraves que estavam sobre a humanidade, sobre os homens, mulheres, sobre todos, desde Adão até aqueles que ainda vão nascer. O apóstolo Paulo argumenta: olha, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, nunca será vã. A graça de Deus, ela pode chegar ao mais recanto terrível da alma humana, mais terrível situação que a pessoa possa se encontrar. A graça de Deus encontra a pessoa aonde ela está. E a graça de Deus que nos dá a salvação. Pastor não salva, padre não salva, culto não salva, missa não salva, Santa Ceia não salva. O que salva é a fé em Jesus. É a nossa fé em Deus que nos traz a garantia da vitória. O apóstolo Paulo, ele está ressaltando justamente a vitória sobre a morte. A vitória sobre aquilo que era uma sentença final para a humanidade. Porque a Bíblia retrata como a morte, ela é uma intrometida. Ela entrou por causa do pecado. Não existia morte nos planos de Deus. Não existia separação do corpo, da alma, do espírito. Isso aconteceu porque o pecado entrou. O pecado solapou o homem e
O pecado tem alastrado os seus malefícios, e uma das causas mais terríveis que perpetuava sobre a humanidade para a eternidade era justamente a morte espiritual, consequência final de morte eterna. O apóstolo Paulo fala que esse jugo, essa maldição estava sobre a humanidade por meio do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. Ele quebrou, ele cancelou, ele rasgou a nota promissória que estava contra nós. Ele desfez, ele rasgou toda a maldição que se levantava como o império da morte, que estava marcando as nossas vidas para sempre. E por isso o apóstolo Paulo diz, olha, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha, se nós esperamos por Cristo simplesmente nesse tempo de vida, simplesmente nesse tempo tão curto que vivemos aqui, nós somos mais do que miseráveis. O apóstolo Paulo, ele retrata isso. Fala que se nós pensamos na vida simplesmente hoje, aqui, agora, e obter as coisas, e granjear os benefícios que a vida possa nos dar, e faz bem, isso não tem nada contra, mas é impossível pensar em Cristo simplesmente nessa vida. Nós estamos muito mais além, muito mais além. Eu, por vezes, me pego muito reflexivo, me pego pensativo. Muitas vezes eu me pego sentindo essa dor da ausência de pessoas tão especiais, pessoas que labutaram, pessoas que trabalharam ao nosso lado na obra de Deus, familiares, amigos, pessoas importantes que marcaram nossas vidas. De uma forma ou de outra, a gente, de vez em vez, sente saudade, sente tristeza, a gente sente falta, há um vazio, porque, infelizmente, a morte o tirou, nesse tempo presente, o tirou da nossa convivência. Por vezes eu fico imaginando alguns nomes de pessoas especiais, a pensar de que isso possa estar chegando a nós, mas nós temos confiança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 31 ou 35. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem largura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós vivemos da esperança. Se o Evangelho não for esperança, se o Evangelho não for confiança de uma vida além, que ultrapassa essas limitações, que ultrapassa essas ações mais terríveis. De vez em vez eu penso, irmãos queridos, o pastor antecessor, pastor Veloso Soares, tantas coisas que eu aprendi com ele, quantas coisas ele me encaminhou no Evangelho, no ministério, e eu fico pensando, a sua própria esposa, a nossa reverenda Laurinha, quantas coisas. Irmã Laura, mesmo tempo que ela apresentava aquela dureza dela, tinha um coração derretido dentro dela, uma alma doce, uma alma amável, e a gente sente falta. Pensar em pessoas especiais é tão bom, mas saber que não foi o fim e não é o fim, é só um tempo. Lembrança do nosso irmão pastor Luther King Falcão,
Olha, quantos momentos bons. Ele, Rev, estou indo na sua casa, preciso conversar contigo, vamos tomar um café. Eu venho para cá, meu filho. Vem para cá. Ia lá para casa, ficava batendo um papo. E orávamos. E ali saímos confortados naquela conversa. Tanta coisa, de repente, ele se foi. As pessoas queridas também se vão. Mas o apóstolo Paulo está falando, olha, isso não é o fim. É para aquele que não tem Cristo no coração, que não entregou a sua alma, não rendeu o seu espírito nas mãos do eterno Salvador. Por isso a salvação é o assunto mais importante da Bíblia. A salvação é um assunto que corresponde à pasta de Deus, não dos homens. Deus está responsável, Deus é o mais interessado pela salvação de todas as pessoas. Ele tem interesse que todos se salvem. E que a salvação é um assunto que está estendido a todas as pessoas. É o lençol de Deus que está agora chegando em cada casa, em cada cômodo, em cada coração, chegando em cada continente, em cada lugar, em cada território. Não existe nada que possa impedir o lençol da salvação do Espírito Santo chegar na vida da pessoa. E a doutrina da ressurreição fala desse poder. Porque se nós não crermos e não temos esperança de que isso aqui é só um tempo que nos separa, é só um momento que faz com que a pessoa desapareça, mas logo, logo, nós estaremos juntos. Logo, logo, nada poderá nos separar. O apóstolo Paulo vai citando todas essas coisas e ele mesmo fala a respeito de estar andando sobre perigos, sobre fatalidades. O texto em apreço, versículo 30 diz: porque estamos nós também a toda hora em perigo. Então, Paulo fala a respeito dos inimigos, dos acidentes, dos infortúnios. Paulo está falando de perigo aqui, ele está falando de morte. Que a vida é sempre um risco, é sempre uma linha tênue. A gente está sempre caminhando, a gente não sabe. Por isso o apóstolo Tiago fala, capítulo 4, versículo 13 em diante, né? O que é a vida? O que é a vida? A vida é um vapor, meu irmão, que aparece e logo desaparece. Em vez de perguntarmos amanhã faremos isso ou aquilo, se Deus permitir, nós faremos. É Ele que tem todo o poder do tempo, do espaço. O Senhor que controla todas as coisas. E o apóstolo Paulo está falando aqui, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Porque a vida é um risco. Estar vivo é uma graça muito bondosa de Deus, mas muito mais do que estar vivo, é estar vivo para a vida eterna. É ter certeza da salvação. Essa é a mensagem que Cristo pregava a respeito da vida eterna, porque aqui nós vamos passar por condições mais terríveis, calamitosas. Aqui nós vamos enfrentar problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais. É a vida. Nós vamos enfrentar isso. E nós vamos ter que enfrentar doenças. Vamos ter que enfrentar tranqueiras que a vida, infelizmente, nos apresenta. Nós estamos vivendo um tempo onde não podemos tirar essa realidade do Evangelho, que é o poder de encarar essa vida em todas as suas circunstâncias, porque sofremos traições, porque
há tantas coisas que nos ofere a alma, nos toca em tantas áreas do nosso ser. E o apóstolo Paulo diz, olha, porque estamos também, nós também vendo em todos esses perigos. Então os perigos estão por todas as partes. E a morte está assim, se pronunciando, tentando alcançar, porque ela vem para isso. Mas graças a Deus que a morte não é o fim. A morte não era o fim, era um fim. Porque a Bíblia nos diz, lá em Romanos 6, versículo 23, a confiança, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a verdadeira mensagem. Nós servimos a Deus porque Ele é um Deus de esperança, muito mais do que ouro, prata, cifras, muito mais do que qualquer tipo de recomendações humanas, prêmios. Cristo nos deu a maior, mais poderosa prova da sua grandeza, que é a vida eterna, de vencer a morte. O apóstolo Paulo, ele quer resolver esse problema na igreja de Corinto e acabar com esses falsos ensinos, dizendo que o homem não tinha mais chance de voltar, de existir. O apóstolo Paulo, ele acaba botando uma pedra em cima dessas condições mais terríveis, tentando impedir de que a obra de Deus seria só para essa vida física. Ele diz, olha, nós temos a maior recompensa. E a recompensa, Paulo fala que é como uma semente. Se semeia aqui corpo que é humano, corruptível, se colhe corpo espiritual incorruptível. Ele quebra essa linha de pensamento e nos traz a confiança de um evangelho que atravessa, que se opõe a essa condição de que aqui acaba tudo. Não, aqui não acaba nada. Aqui só nos abre a porta para a eternidade. O versículo 42 em diante diz, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, olha a fraqueza aí, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo animal, há também espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Está falando de Adão que veio da terra. Falando de Adão que recebeu um corpo que foi feito do pó da terra, que recebeu o sopro, o bará de Deus. Recebeu o sopro, se tornou alma vivente. Mas o último Adão, em espírito vivificante. O segundo Adão tomou então a primícia de todas as coisas. Era referência, Adão foi criado do pó, mas depois que ele errou, então a referência maior agora é aquele que veio do céu, não da terra. Aquele que não precisou receber o sopro para viver, mas aquele que é espírito vivificante. Ele é a própria vida, nele está a vida. Por ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A palavra do Senhor é bem explícita a respeito dessa confiança, que o primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. A nossa vida está nele. E isso pode, muitas das vezes, balançar, chacoalhar a nossa cabeça, trazendo saudade, dor.
e até muitas vezes preocupações, porque muitos crentes ainda não têm certeza da salvação. Eu quero que você tire isso do teu coração, tire isso da tua mente. Eu quero falar para você também que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jeová, ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que culto, meu irmão, não salva. O pastor não pode colocar uma unha sua no céu. A única coisa que pode salvar é quando você confessa. A palavra do Senhor nos fala, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, a respeito de como devemos nos achegar. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É através dessa entrega absoluta, dessa crença. E nós não podemos fugir, porque se você errar nessa doutrina, as outras doutrinas também vão ficar completamente contaminadas. Porque se você errar numa das doutrinas, refutar o poder de Deus, do efeito do seu sacrifício por meio do seu Filho, ali, se expiando por nós. Expiação é substituição. Ele tomou o nosso lugar. E a prova maior disso foi que ele não ficou na sepultura. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as trevas. O que estava para aniquilar a alma humana para sempre, o que estava ali para decretar a morte eternamente de nossas vidas diante de Deus, ela foi anulada, quebrada e desfeita pelo poder da ressurreição. Ele nos trouxe vida. E é a nossa esperança. O Evangelho não pode ficar em movimentos sem conhecimento, sem sabedoria bíblica, sem a revelação da palavra de Deus. É importante que você se entregue, se envolva, traga a palavra para a sua alma, se robusteça dessa verdade, fortaleça os seus ossos, seus nervos, fortaleça a sua mente, seu espírito, a sua alma com essa palavra. Não deixe faltar, medite nela de dia e de noite. Abra espaço para que você receba de Deus, porque a única forma de Deus poder estar realmente entregando a você é através da sua palavra. Porque o Senhor tem nos dado a saber justamente o conhecimento. Porque o conhecimento, ele vem pela palavra de Deus. Pela palavra. A fé vem pela palavra. Romanos 10, 17, diz que você só alcança a fé quando você se abre para a palavra. A palavra tem que ser eficaz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Vamos juntos, irmãos? De sorte, fé e o ouvir. Você pode aplaudir o Senhor? Muito importante que nós ensinemos nossas crianças, como acontece aqui. Tem escola de crianças que estudam a Bíblia. Não é entretenimento, não é diversão, embora aconteça, mas o foco é ensinar a palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que deve andar, ainda quando envelhecer, não se desviará dele. É a palavra que nos ensina a fortalecer a nossa mente, o nosso espírito e a nossa alma. O apóstolo Paulo está trazendo justamente aqui a robustez do ensinamento para desfazer o que nós enfrentamos por limitações, deficiências, contradições. Muitas vezes essas coisas tentam nos perturbar. Eu penso que Deus fez as coisas maravilhosas. Deus fez tudo bom.
Diz o livro do Gênesis, que é o livro do início de todas as coisas, que diz que tudo que Deus criou é bom. Tudo foi bom. O pecado veio para manchar. O pecado veio para reduzir a graça do Senhor. O pecado trouxe deficiências. Mas essas deficiências são temporárias. Saudades são temporárias. Dores temporárias. Eu comentava com uma das intercessoras aqui na igreja, ora por mim, tanto no hospital como em casa, tinha momentos, eu até comentava com o pastor Júlio, ora por mim, mas nunca reclamei. O que foi? Sentindo dor, muita dor. De vez em quando falava com a Oswaldina, Oswaldina, traz uma caixa tal, de remédio tal, mas se for ver, as caixas estão lá. O máximo que eu estou tomando é uma dipirona e olhe lá, de vez em quando. Mas eu falava, Senhor, é muito terrível sentir dor. Eu tomei mais de 60 pontos nessa perna direita. E para cuidar desses pontos, para secar, e para estar cuidando ainda das úlceras que saíram do meu pé, e é muita dor. O irmão Luiz, que uma vez me levou lá na clínica, ele falou, não chora não, hein? Chora não, senão eu vou caguetar. Vou falar. Eu falei, não. Eu quero dizer com vocês o seguinte, pelo fato de sermos salvos, termos Cristo, isso não significa que nós não vamos perpassar pela dureza, pela dificuldade dessa vida. Eu gostaria que não acontecesse com ninguém. Mas a vida é que o apóstolo Paulo está dizendo. É um tempo, é transitório. É um período. O que me alegra é que tudo isso vai passar. Isso não existirá mais. Lá no céu não haverá paralíticos. Não haverá paralíticos. Nem cegos. Nem mudos. Lá no céu não haverá pessoas reclamando de dores aqui, acolá. Lá não precisaremos mais ir para sepultamentos. Acabará com todas essas questões que a morte tinha colocado como um cerne final. Era algo muito terrível que estava sobre a humanidade. Pairava essa nuvem terrível de desesperança. Ao apóstolo Paulo, ele dá um grito, um cântico de triunfo. Olha, agora que estamos no Senhor, agora que vivemos para o Senhor, agora que somos dele e ele é nosso, e agora que a morte não tem mais poder, porque ainda que se venha aqui semear o que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Significa que essa transição, ainda que pareça que é o fim, na verdade é uma grande vitória. Porque nós estamos saindo daqui com algo que está debaixo de corrupção por causa do pecado, mas nós renasceremos com a luz tão poderosa que brilhará diante de Deus como pessoas incorruptíveis. O apóstolo Paulo diz, quanto isto que é incorruptível, se revestir de incorruptibilidade. Isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Está falando de limitações, está falando de doenças, está falando de situações mais terríveis, tenebrosas, que entrevam, que colocam as vidas sobre escamas de peso. Paulo diz, olha, vamos revestir de incorruptibilidade. Isso não mais existirá. O versículo 54 diz isso. E isto que é mortal se revestirá, glória a Deus, da imortalidade. Então, glória a Deus, se a palavra se cumprir,
que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! É o último inimigo. O último inimigo é a morte, a ser vencida. De todas as ações que o pecado trouxe como desdobramento para a humanidade ser fatigada, ser terrivelmente solapada, a morte será a última coisa para ser destruída. Para ser destruída. Tragada foi a morte na vitória. A morte vai morrer. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Acabou. Porque o poder da morte, o aguilhão da morte, é o pecado. E o pecado já não reina mais sobre nós. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que as pessoas não entendem. Algumas pessoas não entendem que quando vamos a um sepultamento, há um arco-íris de esperança, de tranquilidade na alma do crente. Você não vê crente puxando o cabelo, nervoso, desmaiando, porque há uma sensação de que, olha, daqui a pouco nós estaremos juntos. A nossa limitação é confortada em Cristo. Ele tem nos dado força pela sua vitória, porque ele venceu a morte. Ele não venceu a morte por ele, porque ele não foi gerado em pecado, mas ele venceu a morte por mim e por você. Verso 55 diz: onde está, ó morte, o teu poder, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso... Você pode aplaudir o Senhor? É por Ele! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E em virtude disso, a ressurreição é a rainha da doutrina que nos leva a crer que a salvação é um dom gratuito de Deus. Como servimos ao Senhor, o resultado é sempre maravilhoso. Saber que Cristo ganhou a suprema vitória e ela está efetuada em nossos corações. Aparentemente, alguns possam nos olhar como pessoas fracas, frágeis, pessoas que trazem marcas distintivas de doenças, de alguma situação que possa estar manchando o ser humano como criatura de Deus. Mas a palavra de Deus diz: olha, nós estamos debaixo de uma grande vitória, a vitória suprema. Ele ganhou, venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno. E essa vitória impede-nos de sermos amaldiçoados no inferno para sempre. A ressurreição e a fé em Jesus Cristo nos livra do inferno, nos livra da maldição eterna. Existem 3 tipos de morte, a Bíblia diz: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quando eu ouvi esse louvor, eu ficava muito preocupado, porque quando a gente pensa na vida eterna, o passaporte para a salvação é enquanto o ser humano está vivo. Depois que ele morre, não tem mais chance. Acabou a oportunidade. É importante que você não desista de orar pelos seus filhos, de orar pelos seus amigos, parentes. É pela graça, irmãos,
Pode ser o mais lambrecado no pecado, pode ser o mais envolvido no erro. Quem salva é Jesus Cristo. Nós não podemos julgar ninguém. Esse é o poder do Evangelho. Devemos admoestar, ensinar. Precisamos mostrar o caminho, como os discípulos faziam. Mostrava o caminho. E é justamente esse caminho que o mundo precisa. O texto nos leva a crer que hoje é o dia em que a pessoa tem que decidir. Não existe mais tempo, não existe mais deixar para outra oportunidade. É a graça de Deus que nos salva, ela que nos issa, nos tira do buraco, do assopão do mal, da arapuca de Satanás. É a graça de Deus que por meio dele e através da sua ressurreição nos garante a vitória. O próprio Senhor Jesus Cristo, que ele é o autor da ressurreição. Porque todos que ele ressuscitou morreram. O único que ressuscitou e não morreu foi ele. Ele ressuscitou porque ele é a vida. Em João 11, versículo de número 25 e 26, nós encontramos nesses dois versos, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Falou para Marta, irmã de Maria. Hoje nós temos essa oportunidade. Eu penso que nós estamos tão perto da salvação, tão perto de Deus, mas não basta estar perto. Não basta estar perto da salvação, nem tão perto de Deus. Você tem que estar salvo. Você tem que estar com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando aqui de sincretismo, estou falando de fé, de abrir a alma, de desabrochar realmente o coração, a mente, e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti, servir-te, ser um servo do Senhor. Eu quero ter certeza da minha salvação. Eu fico pensando que a nossa vida, ela é mais importante porque ela reflete a nossa eternidade. E quando eu penso na eternidade, quando eu falei do hino, fala sobre isso. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Hoje é o dia de aliança com Deus, de voltar para Deus, de ter certeza da salvação, confiança de que a vida, ela está em Cristo Jesus. É pela fé, porque nele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Nós não temos outro caminho, nós não temos uma outra sorte. Não, nós temos ele. A nossa salvação está nele. O versículo de número 27 de Hebreus 9 fala a respeito disso. Versículo 27 de Hebreus 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Então, não brinque com sua vida. A coisa mais valiosa é a sua vida. A coisa mais preciosa é a sua vida. A sua vida é o bem mais precioso dessa terra. Nem ouro, nem prata,
nem cifra, nada é mais importante do que tua alma, do que tua vida. E eu penso que é a oportunidade que Deus tem nos dado de falarmos dessa vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Graças a Deus em Cristo Jesus. Olha, nós alcançamos essa graça. Essa graça foi nos dada. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus. A maior grandeza do Evangelho não são as coisas que tem nesse templo. Tudo isso aqui é para nos dar conforto. Esse templo é para que nos acomode melhor. Mas o importante desse culto aqui, quero ser muito franco com você, é você. Você é a coisa mais importante desse culto. Sabe de uma coisa, a igreja está orando por você há muito tempo. A igreja está orando por você há muito tempo. Você não está aqui por estar, não entrou aqui por entrar. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, fazer essa oração por aqueles que ainda não são batizados nas águas. Pastor, eu creio em Jesus, eu confesso minha fé, mas ainda não fui batizado. E se você, meu irmão, ainda não foi batizado, eu queria te desafiar pela fé, de você sair do seu lugar, vir aqui para nós orarmos por você, intercedemos por sua vida. Você que ainda não foi batizado nas águas do batismo, o batismo porque é simbólico, mas é a única forma que expressa que nós estamos decidindo ao lado de Jesus, publicamente. E se alguém aqui no nosso meio tiver coragem, saia do seu lugar, venha até aqui que eu quero orar por você, quero fazer uma oração. Todos aqui já são batizados? Amém? Todos aqui são batizados? Levante a mão. Oh, que bênção! Que maravilha! Que bênção! Então podemos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus! Que essa mensagem fique no seu coração, você possa repeti-la na sua alma. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer durante esse tempo. Continue orando por mim. Amanhã eu vou fazer curativo. E tem sido uma rotina, né? Curativo. Sexta-feira eu fui fazer uma tomografia computadorizada. E eu sei que tem irmãos aqui da área da saúde. Tem irmãos aqui da área da saúde. Quando faz aquele contraste com iodo é terrível, né? É horrível. É que o gosto metálico na boca, mas é aquilo que eu preguei. O importante é você estar em comunhão com Deus e enfrentar o que tiver de enfrentar, a sua fé em Deus. Amém? O ministério vai louvar ou vamos... É o último hino, o final? Então vamos aqui agradecer a Deus a presença dos nossos visitantes. É isso, pastor Júlio? Que bênção. Então está aqui. Irmã Lúcia Cristino. Quem é Lúcia Cristino? Lúcia Cristino. Levante a mão aí, Lúcia. Lúcia, cadê você, Lúcia? Igreja Nazarene de Nilópolis. É de hoje mesmo, pastor, isso? É dia 18 isso aqui, perdão. Maria Regina. Maria Regina. Irmã Maria, seja bem-vinda, Maria. Manuel Veloso. Ali, senhor simpático. Tá, Gorete. Gorete. Que maravilha. E o Wilson, meu amigo. Cara, o tempo não passou para você não, né? Cara, eu tô com 60. Você tá com quanto? Quanto? Não brinca. Rapaz! Vou falar com meus irmãos se você esteve aqui hoje. Graças a Deus.
A família do Wilson é a família de jogadores de futebol. E só joga muita bola ali. Só fera. Muito feliz. Fico muito feliz aí de te ver, Wilson. Muito bom. Vamos então declarar, depois vamos cantar, né? Aleluia. Quem vai declarar para nós? A pastora Cristina? Ah, está lá em cima? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, irmãos, vê-los. Levante a sua mão. Ei, pastora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, as maravilhosas bênçãos do Divino Espírito Santo, seja com todos vocês, não somente hoje, mas para sempre. O povo de Deus diz: amém. Cumprimente uma de um irmão.